Bom, gente, vamos começar aqui uma demonstração do uso do 3D Tolerance Annotation. Uma vez que um componente nosso ele tá modelado, né, finalizado, seja qual for o software que você utilizou antes, parte design, sheet metal e assim por diante, a gente partiria, né, para trabalhar com o drawing, né, e tentar fazer o detalhamento dele em 2D. Porém, existe uma ferramenta no 3D Experience que é o Tolerance Annotation, em que permite colocar essas mesmas anotações, que seriam um desenho técnico, no ambiente 3D. Para isso, a gente, uma vez concluiu, né, você vai buscar ele aqui na árvore dos seus aplicativos, é esse ícone aqui que vocês vão estar procurando. E aí a gente começa a trabalhar com algumas funções um pouco diferentes. A primeira parte que a gente tem que fazer é trabalhar com o estabelecimento de vistas. Então a gente vem aqui na aba de View Layout, Principal Views, e aí é nesse momento que você vai indicar para a plataforma, para o sistema, né, quem que é a sua vista frontal. No nosso caso, a gente está trabalhando com a vista frontal como sendo esse cara aqui, essa aqui é a nossa vista lateral, é, e aí a gente vai fazer a mesma indicação, tá? Então a gente clica aqui na primeira aba, que tem, primeiro, como estabelecimento, ele pede para você indicar quem que é a vista frontal. Clica-se aqui em cima, né? E aí, né, você pode incluir outras vistas a mais, né? Vista superior com base naquela frontal, né? Ele vai fazendo as suas projeções. Mas no caso, vamos trabalhar somente com a vista frontal e a vista lateral, conforme a gente está comentando aqui, né? A gente consegue ver exatamente aqui essa indicação e aqui do lado, aqui, né, você consegue ver as duas projeções ali já sendo indicadas. Ok, né? Então, uma vez isso dando ok, né? Ele cria aqui na nossa aba lateral, né? Além da árvore, né? Você consegue ver quais são as suas vistas e indicações, né? Isso é importante porque, seja aqui, né? Dentro do Annotation View, você pode clicar duas vezes, né? E você vai mudar qual que é o seu ponto de vista em relação ao desenho, né? Então, front aqui em cima, né? Frontal ali em cima e lateral do lado de cá, né? Isso dá para ser feito também por aqui, tá? Então, vamos começar então pela vista lateral, que é as nossas primeiras indicações aqui. E aí, sugestão, né? Comecem sempre pelos datums, né? Ou datums ou aquelas dimensões que não dependem de dados, né? Então, no caso aqui, vamos começar pela vista lateral, porque aí eu coloco já o datum A, que é o primeiro dos datums, e eu já coloco essa dimensão aqui dos dois planos, a espessura da minha peça, que não depende de dado nenhum. Então, vamos lá, então a gente vai começar por essa vista lateral. Toda indicação, toda inclusão, a gente vai tentar sempre que for possível trabalhar com Tolerance Advisor. Por algumas exceções, a gente pode abrir aqui do lado e ver algumas inclusões a mais, como soldas, ou mesmo alguma que não tenha pego, como Frame Basic Dimension, né, que são aquelas cotas básicas, enfim. Mas, a princípio, a gente vai tentar usar o máximo possível o Tolerance Advisor aqui, tá? Em primeiro lugar, né, a gente vai colocar, então, o datum A aqui em cima desse plano. Ele já dá, uma vez que você selecionou um feature, né, um feature of size, ele já te dá algumas sugestões de possíveis anotações para aquele feature of size. Então a gente vai pegar aqui, né, o A, que a gente tem aqui um primeiro momento que é as cotas textuais, né, flags, rugosidade, qualidade superficial e o datum. Então vamos justamente trabalhar aqui com o datum como sendo a nossa, é o que a gente deseja, né? Como sendo a nossa primeira anotação. Como a vista lateral está escolhida, reparem, olha só, né, que se eu tiver uma projeção aqui justamente por aqui, né, você consegue ver que o A está no sentido, eu vou dar mais uma rodadinha aqui, aí, ó, olha só o que vai acontecer. Ele já fica na orientação correta. Caso isso não tenha acontecido com você, é porque provavelmente você deve estar nessa vista frontal aqui. E aí você tem que voltar, dar um Ctrl Z, clicar duas vezes no frontal, seja aqui ou seja aqui, e aí você vai ver que ele vai ficar orientado da maneira correta, tá? Então eu dou um OK, criei meu primeiro datum. Primeira informação importante do desenho que ela foi criada, e você vê até pela árvore aqui que ele criou um datum feature aqui com indicação de A. Aproveitando que o plano já está selecionado, vou pegar o plano de baixo, segurando o Ctrl, e aí eu já vou para a segunda indicação, né, que é a minha espessura da minha peça. E aí, de novo, ele dá algumas sugestões, né? Você consegue ver ali que, entre elas, a última ali é a de dimensões, né? Então, eu vou pegar justamente esse cara, né? Então, coloco aqui e aí ele me dá uma possibilidade grande aqui de cotas, né? É importante mostrar para vocês que, reparem aqui na... Ele ficou um pouco distante aqui, mas eu vou trazer ele mais para perto.
mas trouxe para cá. Olha só. O 20, ele está aqui do lado. Está invertido, mas não tem problema, eu consigo rotacionar aqui. Olha só. Esse 20 mais ou menos 0,1, se caso a gente quisesse mudar essa orientação, não fosse ideal, essa aqui a gente poderia forçar umas orientações aqui pela paleta de ferramentas. Caso aqui já é o suficiente, né? Vamos continuar agora com indicação das anotações necessárias. Posso colocar essa cota sem tolerância, e aí ele vai ficar com essa indicação entre parênteses como se fosse uma cota redundante. Posso colocar somente indicado como uma tolerância geral, né? E aí quando eu passar e criar essa tolerância, ao passar o mouse em cima, ele vai informar qual que é a norma que a gente está trabalhando. Posso trabalhar também com cotas indicadas, né? Eu indico o afastamento desejado, seja bilateral ou unilateral. E posso trabalhar com a ISO 2861 e aí eu uso os afastamentos padrões, tá? No caso, a gente vai trabalhar com 0.1, né? Que é o que o nosso desenho já está exigindo. E posso clicar aqui fora, né, e dar um OK. Uma vez acabei, né, já coloquei as duas cotas que pertencem a essa minha vista, posso fechar. E agora vamos alterar de vista, né? Vamos para a vista frontal, que a maior parte das nossas cotas estão ali em cima. E aí vamos colocar primeiro, né, vamos inserir os datums, né? O datum na parte de baixo, um datum B, e o datum aqui na parte do lado aqui, o datum C, nesses dois planos, para depois continuar com as outras cotas. Então, coloco aqui Tolerance Divisor, datum aqui de baixo é o meu datum B, coloco aqui do lado o meu datum C, e aí eu poderia estar continuando inserindo as outras cotas, seja dimensionais ou geométricas, que ele está sugerindo aqui para nós, tá? Mas antes disso, acho que vale a pena colocar, informar para o sistema que o A, né, ele de fato ele é um datum que vai ser levado em conta, e ao criar pelo Tolerance Advisor, ele vai levar em consideração também isso para construir algumas tolerâncias geométricas. Seja ele sozinho, como o A, ou ele associado em primário e secundário, né, datum A e datum B, ou A, B e C. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Você pode fechar aqui, né? Vamos abrir novamente o Tolerance Advisor. Ao clicar em nada aqui, né? Deixar nada selecionado, né? Tem um add, né? Eu posso colocar aqui no add, e aí os meus datums que já estão aqui nas posições, eles vão ser, ao clicar aqui, repara aqui na parte de baixo, né? Em primary, secondary, tertiary datums, né? Primário, secundário, terciário, datum primário, secundário, terciário. E isso aqui vai estar sendo informado para o sistema. Então, primeiro eu coloquei o A, só o datum A, ok. Olha lá, datum A. Agora, como é que seria um 2, né? Primário e secundário. Clico no A, depois clico no B, tá? Ok. Agora eu preciso do terciário. Clico no A, clico no B, clico no C. Olha, A, B e C. E ok. Agora sim eu tenho os três dados e associação entre eles estabelecida com o meu programa, né? Vou continuar agora colocando algumas cotas, tá? Vamos começar com... Vamos deixar as cotas básicas por último, porque você precisa ter uma sequência hierárquica aqui, né? Em primeiro lugar, você coloca os datums, depois você consegue partir para a tolerância geométrica, e depois você consegue, com a tolerância geométrica estabelecida que tem dados, você colocar suas cotas emolduradas. Então, vamos agora começar a colocar as cotas individuais aqui, o 100 mais ou menos 0,2, e aí também junta a sua tolerância de perpendicularidade aqui em relação ao plano a referência A, tá? Então, vamos lá. Então, esse aqui de cima significa é esse cara em relação a esse cara, só que ele está puxando também o meu datum aqui do lado. Então, vou clicar aqui para lado de fora, sair novamente. Esse cara aqui em relação a esse cara aqui. Ele selecionou ali, não tem problema, sigo aqui com Ctrl. Eu quero uma cota de dimensão linear, né? Então, clico aqui e ele já vai me dar a sugestão. Onde é que está ela? Ela está lá do outro lado, lá, não tem problema. Eu posso arrastar ela aqui para o lado de cá. E aí eu estou vendo aqui já o meu 100 aparecendo 0.1. O desenho ele fala que é 100 mais ou menos 0.2, então eu vou editar essa cota aqui para 0.2 e posso dar um OK. Mantendo isso aqui já ainda selecionado, né? Então os dois planos, esses dois caras aqui, com a minha cota aqui, ele poderia ter já aproveitado o mesmo momento e colocado também o A, e aí já ficaria associado diretamente aqui, como está colocando. Ou eu posso colocar aqui separado, somente os dois, né? E aí eu vou ter que manualmente trazer ele mais próximo ali, com o A, né? E aí ele vai ficar próximo aqui da minha cota. Vamos segurando aqui os dois,
E ao clicar perpendicularidade, reparem que ele... Onde é que ele está aqui no meu desenho? Ele foi lá para o outro lado, lá, mas não tem problema, eu posso arrastar ele aqui para cá, depois que eu criar ele. Já criou. Posso arrastar ele aqui para cá. Aqui, ó. Deixar ele mais próximo aqui da minha região. E falar, pô, mas parece que está tendo sobreposição. Quando eu coloco aqui na minha vista normal, eu posso fazer o seguinte, ó, posso arrastar esse cara aqui para coincidir aqui com esse, mudar o sentido da minha seta, e aí eu estou deixando ele uma cota otimizada aqui nesse sistema, né? E aqui está a minha perpendicularidade, né? Ah, mas aí está diferente da indicação aqui, Everton. Então vamos alterar. A gente clica 2 vezes nela. É uma cota que ela não tem valor, né? Mas ela tem a condição de máximo material aqui no plano A. É importante trazer que, e se eu fizesse o oposto? Se eu tivesse tentado começar com essa em relação, e depois eu faço essa, o máximo material não vai estar habilitado. O máximo material ele só vai existir, vai deixar de ser um cinza bem clarinho aqui, uma vez que você tem a cota dimensional já estabelecida. Então, primeiro ele começa pelas cotas dimensionais, para depois fazer as cotas geométricas, e aí vai estar liberado o seu máximo material aqui. Ok, então já estabelecido. Vamos para o próximo aqui. Então, esse cara aqui, ok. O datum B também já está estabelecido. A perpendicularidade em relação a A e B. Então, eu vou colocar aqui quem que eu estou querendo indicar, né? Então, no caso, esse plano aqui. Então, eu posso colocar também esse divisor. Clico aqui nesse plano em relação a A e B. Perpendicularidade. Ele está aqui já a minha cota. Eu vou construir ela como está. 0.1 A e B. 0.1 A e B. Já está tudo certo. Posso dar um close e arrasto aqui para baixo. Depois a gente vai deixar ele ajeitado aqui bonitinho, mas está inserido aqui também minha outra cota. Então essa já foi feita, essa foi feita, as emolduradas a gente vai fazer no final. Falta essa aqui, né, com o 20 0.2 ali, são 4 furos, né? Então eu vou colocar aqui e selecionar o furo. Então aqui, coloco aqui o meu feature size, que é o meu furo. Ou eu posso segurando Ctrl, né, e fazendo aqui uma seleção com diversos furos, né? Ou eu posso, né, ao colocar aqui, como eu sei que as dimensões são bem próximas, existe uma ferramenta de propagação que a gente pode trabalhar aqui, que é essa do meio aqui, ó. Essa ferramenta aqui, ó, ela já indica, né, que todos com o mesmo diâmetro, cilindros paralelos, vão ser selecionados. Então, eu vou colocar aqui, ao clicar nele, automaticamente tudo que for parecido com aquilo, ele vai ser selecionado. E aí, ao clicar, né, ao invés de fazer um único diâmetro, como ele estava fazendo lá atrás, ele já dá uma sugestão de múltiplos diâmetros, e ele vai carregar aquela cota de o número de furos vezes o diâmetro indicado. Então, vamos colocar esse cara aqui, e aí vamos ver o que o nosso desenho sugere. É 20 milímetros, mais ou menos 0.2. Então, eu posso colocar 0.2, e aí eu posso até inclusive alterar aqui forçar as minhas dimensões, se eu quiser que ele fique assim, paralelo em relação ao desenho, se eu quer que ele fique em relação à vertical, ou se quer que eu deixe ele realmente assim de lado, né, inclinado, né? Então vamos deixar ele inclinado, né, como ele estava sugerido antes, e dou um OK. Mantendo esses features ainda selecionados, agora eu vou fazer a minha construção da minha tolerância geométrica com base em A, em B e C. Então, mantendo ele, só clico aqui na minha referência. Pronto, ele já sugeriu também incluir aqui uma tolerância de posição nesses furos, tá? Ele, cara, ele tenta sugerir, né, alguns modificadores que você pode tirar, tá? Por exemplo, trabalhar com um feature médio, né? Então você pode tirar. A gente também não está trabalhando com modificador CZ, mas a gente está trabalhando com modificador de máximo material. Outra coisa que a gente tem que alterar também é a tolerância de posição, que ele é de 0.3, e dou um OK. Olha aqui, ó, ela foi criada ali já na posição, então você pode pegar e deixar ela aqui projetada, né? E tentar arrastar ela numa posição um pouco mais amigável de leitura aqui, né? Posso deixar ela aqui, ó, tá? Ok, então agora nós já temos também essa cota aqui inserida. Vamos inserir essa última aqui, né, do lado de cá, que diz respeito a esses dois planos, este e este plano aqui, ó. Então eu vou lá, coloco este plano, seguro o ponto com este plano. Ele é uma cota somente geométrica, né? Então eu tenho que estabelecer em relação a A, B e C. Então,
Quando eu coloquei só os dois, não apareceu tolerância geométrica de superfície qualquer, né? Então a gente está trabalhando agora, uma vez com referência, ABC, olha aqui, superfície qualquer aparecendo para a gente. Coloco. Como eu coloquei dois planos num único plano construído, ele dá a sugestão de manter esse indicador de dois planos. Eu consigo alterar, tá? Primeira coisa, vamos tirar outros, né? Antes de chegar nesse 2x, né? Tiro o CZ como modificador. Ele não tem máximo material, mas ele é 0,4. E eu vou alterando aqui as minhas abas aqui, né? O Tolerance Features, Unit Base e assim por diante. Vou nas minhas notas, né? Vou retirar esse display automático de duas vezes aqui. E aí o que falta colocar é este ponto, né? O que significa isso aqui, né? Que eu vou avaliar, né? A minha tolerância de superfície qualquer aqui, começando nesse ponto, nessa aresta S e acabando nessa aresta T. E aí tô varrendo de S até T. Então, coloco aqui S na parte de baixo da minha tolerância geométrica, né? Então, S maiúsculo. Eu tenho condição de inserir aqui, né, alguns modificadores, algumas setas auxiliares, né? Então eu vou colocar essa bilateral aqui e T, S e T. E aqui a gente já está conseguindo ver como que vai ficar a nossa tolerância geométrica acabada, tanto aqui quanto também lá no nosso desenho, né? Então, ok, dou um close, olha aqui, ó, já começou a aparecer, já está com uma cara muito parecida que está no nosso desenho solicitado. Agora o próximo passo, né, antes de pedir as cotas emolduradas, vamos colocar esses leaders, que é bem simples de a gente inserir, ou a gente pode, de novo, né, direto lá no próprio Tolerance Advisor, né, eu posso colocar aqui Tolerance Advisor, seleciona a minha aresta e já me dá a sugestão do leader, né, ou eu posso também aqui no Text with Leader aqui e incluir aqui do meu lado e inserir manualmente, tá? Mas, de novo, vamos tentar usar o máximo possível o Tolerance Advisor. Vou selecionar essa aresta de cá, um líder, ele tem uma inscrição, aqui é o S, né? Ok. E aqui embaixo a mesma coisa, com a nossa outra, que é um líder, T, ok. Tá? Então, quando eu dou uma olhada agora aqui, olha as duas, aqui eu posso até arrastar um pouquinho melhor, né? De S a T, deixar um pouco mais próximo assim. O que está faltando agora? Está faltando nossas cotas emolduradas, né? Tanto no raio quanto as dimensões entre furos e a própria cota total. Essas cotas, elas vão estar sempre associadas, para elas serem emolduradas, elas vão depender sempre de um sistema de referência estabelecido e uma tolerância de posição já estabelecida. Então, uma vez tendo isso construído, ou seja, 60, o 20 e o 100 são cotas emolduradas referente a esses quatro features de cá. Eles só vão existir uma vez que a tolerância de posição desses features estiver estabelecida. Então, ela está feita? Tá. Então, a gente pode construir. A mesma coisa do 180. O 180 aqui e também o raio, que estão pegando justamente essa superfície de cá, elas só vão existir uma vez que o ABC, a superfície qualquer, estiver estabelecida. Bom, vamos lá. Vamos então incluir elas. Como é que faz? Seria pelo Tolerance Advisor? Não. Nesse caso, a gente pode abrir um pouco aqui e ir para o Frame Dimensions. E aí, se você não observe, né? Se a gente não coloca em cima da tolerância de posição, ele nem permite, ele não libera para a gente, né? Mas ao colocar em cima da tolerância de posição, ele permite criar, né? E aí agora a gente entra numa nova janela aqui, em que ele vai... Como é que a gente vai inserir, né? Tem que começar ali com Start Creation Mode, eu vou começar a clicar e construir as minhas cotas e depois, ao finalizar, eu dou um End. Então, Start Creation Mode. E eu vou começar a colocar agora as minhas cotas. Em primeiro lugar, vou colocar essas duas aqui de 60 milímetros. Então, esse feature em relação a esse feature. Olha lá, ele incluiu a minha cota de posição. Clico uma vez fora, emoldurou. E deu inclusive validade de OK. Agora eu vou pegar este cara em relação a esse plano. Clico fora, emoldurou e validade OK. E a última agora, a minha posição de 100 em relação a este plano. Clico fora e OK. Caso ele tivesse não OK, é porque eu estou invadindo uma outra referência e então ele não está válido em relação àquele sistema de referência e a tolerância de posição que ou geométrica esteja tentando criar. Terminei? Dou um End Creation Mode, dou um OK, cotas emolduradas posicionadas. Novamente, agora vamos fazer para o lado de cá. Frame Dimensions. Essa aqui é a minha referência, é a minha
elemento de posição geométrica GDT referência, né? Start Creation Mode. Eu vou começar então por essa mais distante, este plano em relação a este plano. 180 foi criado ali, clico fora, validade OK, e agora falta somente o raio, clico aqui, ora, mas está em diâmetro, clico no botão direito, raio, clico fora e moldurou o raio. São só as duas, né? E as duas têm relação com essa GDIT criada. Posso dar um fim de criação e OK. Agora a gente pode pegar e rearranjar aqui com bastante calma, né? Eu posso deixar esse cara aqui perpendicular, eu posso também trocar os meus líderes, eu posso também deixar ele um pouco melhor distribuído, né? Então eu vou deixar esse cara aqui um pouco mais para baixo, eu vou deixar esse cara aqui um pouco mais para baixo aqui, 180 mais ainda aqui para baixo. Essa minha linha de posição eu posso arrastar ela para cá. O que mais que eu posso fazer aqui? Gente, praticamente ele já foi quase totalmente posicionado. O que está faltando agora é eu editar um pouco esses líderes, né? Eu posso colocar em cima do elemento de posição, quero tirar esse marcador aqui, clico o botão dele, troco. No caso do elemento de posição, eu não preciso de seta, né? Eu posso deixar até 100 aqui, ou com uma seta indicada aqui, ó, tá? Preenchida de preto. A mesma coisa para as demais. Sugestão, como são bastante cota, né? Pode ir segurando aquelas que você perceber que tem duas setas, então uma, duas, três, quatro, e esta aqui, ó, tem mais uma outra? Não, as outras são... essa aqui também é de seta dupla. Botão direito, vou lá em propriedades, assim como no drawing, né? E procuro a minha anotação ali da minha dimensão, né? Então eu venho aqui para cá em Filled Arrow, e dou um OK. Se a gente der um zoom agora aqui, ó, estão setas preenchidas. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os datums, tá? Nele eu posso, ou em propriedade, eu posso clicar muito próximo aqui do meu triângulo e o Symbol Shape trocar por um Filled Triangle. A mesma coisa para cá. Posso trocar também aqui para... Acabo pegando sobrepois o outro. Acho que é por conta desse cara aqui. Aí eu venho aqui, Symbol Shape. Vou deixar assim símbolo, porque eu estou tentando associar em relação aqui, aproveitando a mesma linha. Aqui eu vou deixar ele com Filled Triangle. Deixa eu ver se está faltando mais algum outro. Agora está faltando aquelas que são somente com uma única seta, né? Como por exemplo os líderes aqui que estão com essa forma incorreta, né? Seleciono esses três aqui que são parecidos. Posso colocar aqui Symbol Shape e colocar no Filled Arrow. Eu só altero um. Na verdade são os dois de cá. Esse cara aqui a gente pode alterar aqui por Filled Arrow. Beleza? Então, vamos ver se tem algum faltando, né? Posso ir ali também na vista lateral, no Capture lateral. Falta este aqui, né? Posso arrastar ele aqui numa... Ok. Arrasta ele aqui para cá, né? Opa. Assim. Esse aqui eu posso colocar ele aqui também no Filled Arrow. E meu datum aqui também para o triângulo preenchido. Ok, agora eu volto para a minha vista frontal, orientado aqui em relação à vista frontal. O que a gente pode fazer agora mais? Né? Eu posso tentar rearranjar o próximo que está acontecendo aqui. Não é bem necessário, tá, gente? Não é mandatório, não, tá? Aqui, inclusive, está muito mais otimizado o espaço porque você está trabalhando com desenho 2D. Mas caso seja necessário, né, a gente consegue fazer alguns recursos aqui, por exemplo. Eu posso arrastar esse cara aqui, esse em relação a esse cara, conto entre os dois. Eu posso vir no automático e ele tenta agrupar as duas cotas aqui, ficando dessa maneira. Isso dá para ser feito quase que em geral, tá? Algumas vezes dá certo, outras vezes não dá muito certo, tá? Ó, esse aqui só mudou o lado, tá? Não mudou absolutamente nada. Ficou bem ruim, para falar a verdade. Preferia do outro jeito que estava aqui. Só posso trocar esse símbolo aqui. Vou tirar ele aqui assim. Sinceramente, acho que dessa maneira está um pouco melhor. Isso dá para ser feito de forma geral. Essa ferramenta do automático aqui é uma maneira de você tentar organizar melhor essas cotas, mas uma vez que está no 3D, tá, isso fica um pouco mais livre da gente controlar e não precisa tanto rigor como no 2D. Caso aconteça de algumas cotas ficarem invertidas, sugestão, né? Provavelmente, se você vir aqui no Ferramentas,
na verdade no visualizar, existe uma condição aqui, no annotation. Ah, não, é aqui mesmo. No annotation blanking, às vezes ele pode, ao clicar, ele fica todo com um background ali, né, um fundo, né, preenchido, para facilitar a leitura. Ou então pode acontecer de, em função das cotas estarem espelhadas, né, você consegue fazer um mirror annotations aqui para poder inverter e ficar orientado corretamente a sua vista. Ok, isso feito, gente. Agora, no ambiente 3D, está concluído, tá? Ao você apertar aqui, inclusive você consegue ver todas as cotas distribuídas aqui, como um modelo tridimensional deveria ser, tá? E aí o usuário, ele poderia vir aqui de linha, de vista em vista, que você vai reajustando aqui, né? Você consegue ver esse cara aqui de uma maneira já projetada. Caso, né, você, puxa vida, agora estou sendo solicitado de fazer também um desenho 2D. Como é que você pode fazer? Né? Você pode já foi feito tudo isso, né? Posso criar um drawing aqui a partir desse nosso desenho e aproveitar tudo isso que já foi feito. Essa é uma boa sacada entre os dois sistemas ali para você não perder o trabalho que foi feito todo no 3D Tolerance Annotation. Só aguardar ele aqui concluir. Foi. Não vou inserir uma folha padrão não, só para poder não ficar mais complicada, mas uma vez que eu tenho a minha folha de desenho já inserida, né, eu posso vir aqui no View Layout e, ao abrir aqui, ao invés de um Front View, projetar aquela linha e depois recomeçar aquela inserção das minhas cotas, eu posso vir do View From 3D, coloco aqui, volto aqui para o meu teste e vou atrás aqui da minha vista desejada, tá? Esta ou essa. Vamos pegar pela vista frontal. Ele vai carregar, vou ficar aqui fora, não somente o 3D, né? A vista projetada 3D que você colocou, mas também as cotas todas que vocês inseriram ali, tá? Então, isso pode acontecer seja nas vistas projetadas, pode ser também nas vistas de corte, tá? Ali, deixa ele colocar aqui pra gente, mas depois eu vou voltar lá no programa, você pode inserir vista de corte por lá também, corte, meio corte total, algumas seções. Isso tudo dá para ser feito naquele sistema lá já, deixar tudo preparado, tanto para uma boa visualização em 3D, quanto também para uma... Aqui, ó, tá aqui nosso desenho com todas as cotas já puxadas, tá? Isso, uma mão na roda ali pra gente, né? A mesma coisa se você tivesse colocado a vista lateral também, né? Você pode puxar a vista lateral para lá, né? Você pode vir também pelo mesmo comando aqui do 3D aqui. Volto. Na vista lateral, ela vai ser bem menos carregada, vai ser mais rápido de corrigir aqui, né? E olha só, totalmente inserido. E o que vocês alterarem aqui, né? O que vocês alterarem, puxa, eu coloquei aqui uma orientação um pouco meio feia, né? Vou alterar aqui. Se eu der um update aqui agora na nossa árvore, né? Se eu pegar e der um update, ele vai corrigir as posições de acordo com o arquivo mãe aqui, né? O oposto não vai acontecer, tá? Uma última informação, né? Caso no layout vocês queiram fazer alguns cortes, as opções seriam essas aqui, tá? Offset Sections, né? Ou então Align. E aí esses dois cortes, eles viram como vistas também aqui, e os seus respectivos captures. E aí você consegue colocar, então, na projeção ali, tá? Uma outra informação também, né? Caso vocês devam ter visto, né? Aqui até que ficou bonitinho, ficou bem o preenchimento da tela. Mas e aqui, né? Aqui ficou meio complicado, né? Você fala, puxa, ficou meio feio aqui, né? Eu queria deixar um pouco melhor essa distribuição. O que dá para a gente fazer? Ao colocar aqui, deixa eu ver se consigo fazer aqui. Aqui mesmo. Então, vou colocar aqui a vista lateral. Eu clico aqui um botão em cima, vou no Capture Display Area. Quando eu clico de novo, edito, você pode melhorar essa vista aqui, ó, vai ficar um pouco mais próximo esse frame azul aqui fica um pouco melhor enquadrado, tá? Então, você clicar aqui e voltar ele para... Não estou conseguindo voltar. Essa aqui. E novamente eu clicar no left aqui, ó, olha como ele já ficou um pouco melhor enquadrado, tá?
Isso dá para ser feito para uma atenção principal ali para você fazer na vista no 3D ainda, né? No 2D não vai mudar muita coisa, né? Mas aqui vai conseguir com certeza voltar. É isso. Obrigado, gente.